Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre recursividade. Recursividade é uma forma de você resolver problemas, né? E tem a ver também com funções. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa introdução, né? Quando a gente fala de recursividade, a gente está falando de problemas mais difíceis, né? De problemas maiores que podem ser definidos na forma de problemas menores, né? Então, se você tem um problema que é muito simples, a gente não costuma pensar em recursividade porque você consegue resolver ele de uma maneira relativamente direta. Assim a gente fez com vários dos problemas que a gente trabalhou aqui, né, na nossa disciplina. O problema é que às vezes, né, a gente tem problemas maiores e só que são problemas maiores que têm uma natureza, né, uma forma, características que permitem que a gente expresse, né, o problema maior como um conjunto de problemas menores, ou então um problema maior que é definido na forma de um probleminha menor, que por sua vez pode ser agregado em problemas maiores até chegar ao problema do nosso tamanho. Ou melhor, né, nosso problema maior pode ser resolvido na forma de alguma coisa mais um problema menor. E esse problema menor também pode ser resolvido em torno de alguma coisa mais outro problema menor. Até a gente vai reduzindo o tamanho do problema até chegar a um problema pequeno e gerenciável. Isso é uma coisa talvez tradicional, né? Tem a ver com a ideia de divisão em conquista, como eu já tinha mencionado numa outra aula, né? O Império Romano fez isso, né, para conquistar os territórios através de seus exércitos, né? Então, o que o exército romano fazia era pegar o seu exército e dividi-lo em grupos menores, que por sua vez eram divididos em grupos ainda menores, até você chegar naquele grupo menor de centuriões, que trabalhavam juntos numa mesma tenda e que lutavam juntos numa batalha. Então, você imagina que o problema aí da luta, né, da guerra dos romanos, era um problema que pode ser dividido num conjunto de problemas menores, e o problema maior é expresso por alguma coisa mais uns problemas menores. Bom, se o problema for grande, né, então aqui vamos ver a definição, né, nos leva à definição, desculpa, né, uma motivação que nos leva à definição de recursividade. Então, quando a gente tiver um problema grande e a gente consiga elaborar uma solução menor do problema, né, caso ele não esteja num contexto tão grande. Então, imagine se você vai ter uma guerra de 5 pessoas, você pode pensar na solução desse problema, como funcionaria. O problema, como é que você pensaria com 1.000 soldados, né? Então, você elabora a solução do problema menor, relaciona seu problema menor com o problema maior, por exemplo, esse seu conjunto de soldados, 6, 10 soldados, vai ter que ser chefiado por uma outra pessoa e essa outra pessoa vai fazer parte de uma outra hierarquia. Então a gente tem, né, nos nossos pelotões um sargento que cuida de soldados, por exemplo. Então isso é uma maneira, né, de você tem um problema menor que é dado lá pelo conjunto de soldados e você tem você relaciona seu problema menor com um problema maior que você forma 10 pelotões, cada um formado por um conjunto de sargentos liderando um grupo de soldados, e esse conjunto de sargentos, por sua vez, vai ser liderado por outro, uma hierarquia mais alta. Então, assim a gente, né, pode imaginar, então, a solução de um problema maior na forma da solução de um problema menor, da relação desse problema menor com o maior, e o que permite a gente ver o problema maior como um todo. Bom, isso fica, por enquanto, um pouco abstrato, né? Talvez esse exemplo do exército ajude a enxergar melhor, né? Mas vamos chegar aos poucos na ideia de recursividade, e começando falando do que é a recursividade, o que é um objeto ser recursivo. Então, uma função, por exemplo, é recursiva se eu consigo definir essa função em torno dela própria. Mas como isso, né? Aí você vai fazer um f de x que depende do próprio f de x, né? E a gente sabe, né, de exemplos na vida real disso, né? Por exemplo, a gente estuda que o fatorial de um número é o fatorial de um número menor
vezes o número. Então, fatorial de n é n menos 1 fatorial vezes n. Então, eu consigo definir um objeto maior em torno dele mesmo. Né? Uma função recursiva, então, é uma função que, como ela depende dela própria, ela tem que chamar ela própria. Então, a função recursiva, ela não chama outra função, ela chama ela própria. Certo? Quer dizer, ela pode até chamar outras funções, né? Não vem ao caso, né? Mas o fato é que uma função recursiva, ela sempre faz uma chamada a si mesma. Mas aí você pensa, poxa, mas se ela chama a si mesma, será que ela vai infinitamente chamar? Não é bem isso, né? A gente vai definir já já como evitar esse tipo de circularidade, né? E de loops infinitos na função recursiva. Bom, mas antes da gente falar dessas definições de função, né, vamos falar um pouco mais sobre a ideia de recursão. Então, eu dei esse exemplo, né, do fatorial, né, que é uma função que contém uma chamada explícita a si mesma. Então, por exemplo, a função a, que é o fatorial, depende de uma outra função, o próprio fatorial, depende de si mesmo. Então, a chama a si próprio. Só que a recursão acontece não só nessas formas, né, mas também em outras formas mais indiretas. Nessa forma que eu falei, a forma direta, mas você pode também ter a forma indireta, em que a função a chama a função b, e por sua vez a função b chama a função a. Então, embora pareça, né, que a função a não depende de si própria, mas se a função b depende de a, então a função a depende de a. Então, a chama a si própria, então a é recursiva. Então, a recursão pode ser direta ou indireta. Bom, essa é uma ideia geral. A gente vai ver exemplos, né, na forma matemática e na forma de programas, né? Basta eu encerrar, na verdade, esse vídeo introdutório, né, falando que a solução de um problema para evitar exatamente essa questão que eu falei da função ficar infinitamente chamando a si própria, a gente vai ter o problema pequeno. E esse problema pequeno a gente vai chamar de caso base. E o caso base é um caso que pode ser resolvido diretamente, sem chamar a própria função. E todo problema recursivo vai ter que ter um caso base, mas não só o caso base, mas vai ter que também vai ter que ter o passo recursivo. Ou seja, vai ter que ter o passo em que chama a própria função. Então, por exemplo, no caso do fatorial, a gente tem essa situação. Né? O caso base é o fatorial de 1 ou o fatorial de 0, que a gente sabe que é 1. Mas o caso recursivo, o passo recursivo, é a gente dizer que o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Então, todo problema recursivo então vai ter esses dois elementos, certo? Então, o caso base permite que você encerre essa chamada, né, recursiva à própria função. Né? E sempre você tem que fazer com que o seu caso recursivo ou seu passo recursivo vá se reduzindo até chegar no caso base. Vai reduzindo em tamanho ou em número até chegar no caso base. Então é isso que eu queria começar, né? Eu vou mostrar isso na forma de exemplos, que vai ser melhor de entender, mas vocês estão situados em torno do que é que significa a ideia de recursão, recursividade. Enfim, daqui a pouco a gente continua com mais detalhes.